Os piores, os 5 piores, em quinto lugar, Jaderson. E aqui a gente quer deixar claro, tem jogadores piores que o Jaderson? Tem. O problema é questão de expectativa, não é, Rui? O Jaderson é provavelmente o melhor jogador do time e talvez o melhor jogador de Remo e Paysandu, juntos. Ou seja, o rendimento dele com a expectativa não tá batendo, não é? Exatamente. O Jaderson é aquela personificação do meme expectativa e realidade. Por que eu digo isso? Porque o Jaderson... Eu particularmente gosto bastante do Jaderson. O Jaderson, ele mostrou serviço, o Jaderson mostra serviço, ele é uma pessoa humilde, só que assim, no Parazão, ele não estava se portando bem. Ele ficava muito apagado nos jogos. Quando ele participava um pouquinho, quando o Rodrigo Santana via que ele não estava produzindo, ele era trocado, ficava fazendo cara feia. Não dá pra viver portado com uma criança birrenta, não dá. Em quarto lugar, a gente tem o Pavani, e aqui a gente tem que contextualizar também, eu acho que o Remo, dentro de campo, nas partidas, o setor que mais sofria era o meio de campo, formado por Jaderson e Pavani. Também tem questão do treinador, questão tática, questão de que os times, até por colocar uma vantagem numérica, não é? Muitos times... O Paysandu mesmo no Repá, o Paysandu não vinha jogando bem no Parazão e fez um bom primeiro tempo no Repá, por quê? Porque coloca 3 jogadores em cima de Jaderson e Pavani no meio de campo. Sim, o Pavani é uma situação até complicada, até porque começou o Parazão até bem, mas o Pavani errava demais. Então, simplesmente, o Pavani... como muita gente fala, virou um a menos dentro do time do Remo. Então isso, o Pavani precisa realmente dar um choque de realidade e para que isso não se repita na Série B, porque Série B é fatal. O Sávio, ele também vem com uma sequência muito forte de erros, então realmente não foi um jogador bem participativo e realmente justifica ele estar com a medalha de bronze de pior jogador. E na lateral direita, como era de se esperar, Marcelinho. O Marcelinho em segundo lugar, até porque ele perdeu a vaga de titular pro Cadu e não correspondeu. Ainda mais que eu acho que era um dos jogadores que mais gerava expectativas no início do ano. Expectativa e realidade. Eu acho que a realidade foi até mais dura com o Marcelinho, até porque... ainda tinha uma expectativa por conta do bom currículo dele, mas no Remo parece que ele sumiu e fazia muitos erros também. Em primeiríssimo lugar, até por essa questão de expectativa e realidade que a gente está falando bastante, é o Pedro Rocha, que chegou como o jogador mais badalado deste ano de 2025 ao Baenão, mas não vem correspondendo. Exatamente. Gente, Pedro Rocha é esse que é a mesma situação do Pavani. Ele se atrapalhava demais, a torcida tá na bronca com Pedro Rocha, talvez também porque pegaram times ali que conseguiram neutralizar o Remo, mas não apenas por isso. O Pedro Rocha, apesar do gol, foi realmente um jogador que pegou ali, chegou com expectativas muitas, até pelo currículo dele, passou pelo Fortaleza, que é um time de Série A, chegou no Remo, no estadual e praticamente virou essa situação que muita gente não quer nem ele, nem pintado de ouro no time titular. Bora ver se agora com a Série B as coisas melhoram e que também os jogadores possam, que foram classificados aqui como piores, possam melhorar e mostrem o seu nível de futebol, que agora é hora de mostrar o nível de futebol, até porque o Remo precisa agora, com essa primeira meta, se manter na Série B, André. Só para complementar o que o Rui falou, lembrando, a gente não tá falando que esses jogadores são ruins, a
está falando que esses jogadores estão abaixo das expectativas, abaixo do desempenho que exatamente, que era esperado deles. Então, naturalmente, eles estão aqui nessa lista. Muitos podem perguntar, e o Alan Rodrigues, que era outro jogador com muita expectativa? A gente tem que considerar que o Alan fez um jogo, fez o Repá como titular, jogou 45 minutos contra o Cametá. É muito pouco para fazer uma análise de um jogador. Muito pouco e muito cedo, né não André? Fez nem 2 jogos, assim, praticamente. E sem contar também que o Rodrigo Santana cometeu um grande erro de colocar ele justo em um Repá, que é um nível muito pesado. A gente fala que clássico é outro campeonato, aí botar o Alan Rodrigues para jogar logo de cara um Repá é realmente um erro crasso e que obviamente custou o emprego do Rodrigo Santana. Um jogador que não fez uma pré-temporada, não é? Então a gente tem que analisar os contextos. O jogador pode estar mal, mas bora ver por quê. Esse é o importante. Esses são os jogadores que nós destacamos como os piores até aqui, que sem dúvidas a gente espera, não é, que apresentam outro rendimento quando a gente fizer essa análise novamente daqui algumas rodadas, quem sabe no início do Brasileiro da Série B,